Salve, salve meninos, salve meninas, tudo certinho aí com vocês? Espero que por aí esteja tudo sob autocontrole. Todo mundo se higienizando nesta quarentena. Quero dizer para vocês que estou com muita saudade de vocês, tá bom, gente? Vamos ao que interessa. Primeiramente, peguem o material de vocês, caneta, papel e peguem a água de vocês aí para nós tomarmos e nos hidratarmos durante a aula. Desde já, se você ainda não curtiu o nosso canal, curte, se inscreve, dá like, compartilha as nossas aulas para ajudar o próximo também. Tem muitos meninos, tem muitos adolescentes da idade de vocês, muitos jovens, que não estão tendo acesso a nenhum tipo de aula. Então compartilhe essa aula para as pessoas que não têm essa acessibilidade. Joinha? Vamos nessa? Nós iremos falar hoje um pouco sobre a carga dos íons da tabela periódica. Nós estamos trabalhando com a tabela periódica, falamos um pouco nas outras aulas sobre íons, cátions, ânions. Se você está assistindo essa aula e ainda não viu as outras, corre lá, porque tem muita coisa bacana, viu, gente? Então vamos aqui ao interessa. O que interessa, gente? Como que ocorre a formação aí desses íons nessa tabela periódica, tá bom? Nós teremos aí a carga de um íon monoatômico. O que é um íon monoatômico? O íon monoatômico é quando nós temos a formação de um único átomo. Então, o íon monoatômico, não esqueça, a formação de um único átomo, onde pode ser determinada a análise de quê? Das características dos átomos dos elementos químicos da tabela periódica, ou seja, essa característica vai ser analisada por cada elemento e grupo da tabela periódica que nós temos. Existirão alguns grupos que poderão aí perder elétrons ou ganhar elétrons, e aí acontece a formação dos nossos cátions e ânions. Então vamos agora à formação de algumas regrinhas que nós temos básicas para a formação desses íons. Olha só como é que acontece aqui. Nós temos a nossa tabela aqui de íons, tá bom, gente? Ela é um pouco diferente da nossa tabela periódica, por quê? Porque se vocês observarem, nós temos mais 2, mais 3, mais 4, menos 2, menos 3. E isso é a formação dos nossos íons, ou seja, a nossa tabela periódica, que é formada por íons. Então, especificamente, eu coloquei aqui alguns grupos para nós trabalharmos. Olhem só, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 13, nós teremos a formação de cargas de íons, mais um. Se vocês observarem no meu grupo 1, eu tenho só o mais, significa que é carga de mais 1. O grupo 2, cargas de mais 2. E o grupo 13, que eu falei para vocês, mais 3, formação de cargas mais 3. O que isso significa? Que especificamente uma regrinha para esses grupos nós teremos. Anotem aí no caderno de vocês. O número de elétrons restantes do íon, ou seja, daquele elemento químico, o restante que sobrar daquele elemento químico quando você faz a subtração ou a adição é ao número de elétrons de um átomo de um gás nobre. É igual ao número de elétrons de um gás nobre do período anterior. Como que vai funcionar isso na prática? Quero mostrar aqui para vocês. Olhem só. Eu tenho aqui o nosso cálcio, tá aqui ele, ó, no segundo período, cálcio, tá? Ele tem tendência a perder 2 elétrons, sempre é o inverso na química. Se ele tem mais 2, significa que você vai subtrair, tirar esses 2 elétrons. O número atômico do nosso cálcio equivale a 20, ou seja, 20 menos 2, eu terei o total de 18. E a minha regrinha, vamos olhar aqui para ela. Ela diz que esse restante que sobra do íon será igual a um gás nobre, o número de elétrons de um gás nobre do período anterior. Nós estamos trabalhando com período, então o cálcio está aqui, ó, localizado. Significa que 20 menos 2 vou ter o total de 18 elétrons com essa ionização, tá bom, gente? Se é um período anterior, vai ser igual ao meu gás nobre, argônio, que tem 18. Observe, ó, deu 18 no cálcio, período anterior no argônio, número atômico 18. Então, especificamente, essa regrinha vai se agregar aí a esse grupo que eu acabei de falar para vocês. Belezinha? Vamos aqui à nossa próxima formação. A formação desses cátions também vai acontecer aonde? Nos nossos metais de transição.
Então, coloquei aqui para vocês os nossos metais de transição. Eles estão especificamente localizados aí, são os elementos do nosso grupo B. E aí, o que acontece com esses elementos? Eu tenho um exemplo do nosso ferro, olhem aqui. O ferro e os outros demais elementos, eles podem não seguir aquela regra que eu acabei de falar para vocês lá anteriormente, porque eles conseguem formar íons diversos. O caso do ferro, ele consegue formar íons mais 2 e íon mais 3. No caso do Cu, consegue mais 1 e mais 2, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Aqui, especificamente, nós só iremos fazer o quê? Só iremos subtrair. Ou seja, o número atômico do ferro é 26, ele perdeu 2, vai ficar com 24 elétrons. No caso da outra que foi ionizada, ele perdeu 3, vai ficar com 23 elétrons. E assim sucessivamente em todo este grupo que eu estou falando para vocês, dos nossos elementos de transição, nesses metais do grupo B. Então é só pegar ali o número atômico e fazer a subtração do íon que ele vai possuir. Joinha? Como que ocorre a formação dos ânions? Nós estamos falando dos cátions, agora vamos falar dos ânions. Como, galerinha bonita, que acontece a formação desses ânions? Primeiramente, eles vão ser formados aí por os não metais, tá bom? Que vão formar cargas de quem? Menos 3, menos 2 e menos 1. E onde eles estão localizados? Eles estão localizados no grupo 15, 16 e 17. Grupo 15, 16 e 17. Aqui, para estes grupos, nós teremos aí o quê? Uma regra. E a regra diz o seguinte: o número de elétrons restantes do íon, ou seja, do íon que sobra, tá bom? Ao número de elétrons é igual ao número de elétrons de um gás nobre do mesmo período. Neste caso, não é do período anterior, igual lá no primeiro grupo que nós vimos. Neste caso, é do mesmo período. Um exemplo, nós temos o flúor. O flúor, ele, por exemplo, tem o número atômico 9. Então, se ele está perdendo, significa que ele ganha mais 1. Então, 9 mais 1 dará 10. É isso mesmo, 10. Então, ele vai ser semelhante a um gás nobre do mesmo período. Isso significa que, se vocês olharem lá na tabela periódica, nós teremos o neônio com 10 de número atômico igual, ou seja, semelhante a este flúor. Então, essas regrinhas são regrinhas básicas dentro de quê? Do contexto da tabela periódica de íons, de ionização. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Vocês verão esse aprofundamento lá na Química com o professor Everton, no ensino médio do primeiro ano, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom, gente? Tchau, tchau!